Olá, seja bem-vindo a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Convido você para louvar e adorar ao eterno Deus. Quero ler, nesse instante, os 2 primeiros versos do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa certeza deve gerar em nós aquilo que encontramos no verso 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Nós vamos, nesse instante, ouvir uma canção. Prepare-se para o culto que você vai oferecer ao Senhor. Depois dessa canção, entoaremos cânticos congregacionais. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. E aproveitando este momento de louvor, eu gostaria de convidar a você a louvar ao nosso Deus juntamente conosco. E faremos isso através do cântico de número 144 do nosso inário e em seguida da canção Não há Deus Maior. Louvemos ao Senhor. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta
firmado em Cristo, no seu amor. Estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Lemos no Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 1, versos 9 e 10, o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O ensino bíblico é claro quando afirma que toda pessoa, todo indivíduo, encontra-se num estado de inimizade contra Deus por conta do pecado. A Bíblia declara e ensina
a universalidade do pecado. No entanto, a Bíblia também nos informa que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os pecados daquele que nele crê. O verso 9 afirma que o Senhor é poderoso, é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Deus em Cristo nos perdoa todos os pecados, não apenas alguns. Eu convido você nesse instante para orar, confessando suas faltas e as suas falhas diante do Senhor nesse instante. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que não fazemos aquilo que te agrada. Ó Deus, sabemos que o pecado é qualquer violação dos teus mandamentos e fazemos isso por meio de palavras, por meio de pensamentos, por meio de ações, de omissões. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ao mesmo tempo, ó Deus, que reconhecemos nossas falhas, nós reconhecemos com alegria e com júbilo que existe salvação, que existe redenção para aqueles que creem no Senhor. Portanto, ó Deus, nosso coração se alegra em sabermos que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo através da obra de Jesus e o Senhor nos perdoa de toda iniquidade, de toda injustiça. Imploramos o teu perdão sobre as nossas vidas e agradecemos-te pelo perdão que encontramos sempre através de Jesus Cristo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a este culto. Eu sou o presbítero Gilson e quero compartilhar uma palavra de Deus contigo. Me acompanhe, se você puder, abrindo a sua Bíblia ou lendo comigo o Evangelho de João, no capítulo 16 e o verso de número 33. Evangelho de João, 16 e o versículo de número 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos e amigos, irmãos, o Senhor Jesus, ao aproximar-se o momento da sua morte sacrificial, por mim e por você e por todas as pessoas, Jesus reúne os seus discípulos, os seus amados, os seus escolhidos, e ele apresenta aos seus discípulos algumas recomendações, algumas orientações, e começa a dizer aos seus discípulos o que iria acontecer. Quando Jesus começa a dizer aos seus discípulos o que é que os aguardava, eles começaram a interrogá-lo e a se entristecer. Jesus, então, oferece a eles algum tipo de orientação para que eles pudessem passar por aquele momento. E após Jesus oferecer a eles alguns avisos, algumas recomendações, Jesus diz a eles que disse aquelas coisas a eles, o conforto e a palavra para que eles tivessem paz em Cristo. Não é fácil ter paz no momento de sofrimento. Não é fácil ter tranquilidade, assossegar o coração no momento de dificuldade. Sempre que o sofrimento e as dificuldades assolam o nosso coração, e sempre que os sofrimentos batem à nossa porta, nós fazemos muitas perguntas e começamos a refletir sobre a existência do sofrimento, e muitos ficam confusos e até mesmo céticos, e começam a indagar o ser divino, começam a indagar os atributos de bondade e de onipotência do ser divino. Muitas pessoas começam a questionar que se Deus é bom e que se Deus é onipotente, Ele poderia muito bem eliminar, destruir o mal. Mas o fato é que o sofrimento existe, e o Senhor Jesus diz aos seus discípulos aqui categoricamente que no mundo eles passariam por aflições. A realidade da existência humana é que nós sofremos.
Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por dificuldades, mas o fato é que o sofrimento existe. A Bíblia oferece várias respostas para a causa do sofrimento. Podemos começar dizendo que a origem do sofrimento está na quebra do pacto, do acordo entre Deus e Adão. Adão era o nosso representante criado pelo próprio Deus, mas Adão quebrou o acordo, o pacto que Deus havia feito com ele. E por conta disso, ele trouxe para a raça humana, ele trouxe para a natureza, ele trouxe para o ser humano o sofrimento. A causa dos sofrimentos também, outra causa pode ser o resultado de escolhas erradas. Nós conhecemos a história de Abraão, e quando nós nos deparamos, num certo momento, com a contenda entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló, para que não houvesse desavença entre parentes. Abraão oferece a Ló, então, a oportunidade de escolher algum lugar em algum canto. E Ló, olhando para as campinas do Jordão, Ló olhando para as campinas que estavam à sua volta, ele então escolhe, e nós sabemos que a escolha de Ló foi uma escolha equivocada. Muitas pessoas sofrem porque fazem escolhas erradas. A Bíblia nos orienta por meio de princípios, para que façamos escolhas segundo a vontade de Deus. Outra causa do sofrimento humano é a desobediência aos mandamentos, aos decretos, à lei de Deus. Deus, quando escolhe o seu povo, Israel, tira-os do Egito, dá a eles leis, decretos, para que eles obedecessem ao Senhor, para que eles servissem ao Senhor. E se eles obedecessem à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, eles seriam abençoados, teriam paz, teriam prosperidade, teriam sucesso. Mas eles desobedeceram à lei do Senhor. E ao desobedecerem à lei do Senhor, trouxeram para si, para a sua família, para a sua nação, todo tipo de sofrimento. Agora, o capítulo 16 e o versículo 33 nos apresentam uma outra razão para o sofrimento, do qual nós não estamos preparados, do qual muitas vezes nós nem fazemos noção. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em prol dos eleitos, para morrer em prol de pecadores que creriam nele. E uma das razões do sofrimento, e nós não pensamos muito sobre isso, é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas, amou os eleitos, que ele entregou o seu próprio Filho. Para nós não custou nada, apenas crer em Cristo, mas isso é graça dele para a nossa vida. Mas para Deus, custou o sofrimento, custou a dor do seu Filho amado. Tanto que na cruz do Calvário, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O fato verdadeiro é que o amor, muitas vezes, ele vem acompanhado de sofrimento. Nós que somos pais, ou quem é pai, sabe que muitas vezes nós temos que corrigir os nossos filhos. E quando corrigimos os nossos filhos, não fazemos com ira, com raiva, com rancor, mas nós corrigimos com amor. E, inquestionavelmente, o amor de Deus é um fato que explica a razão do sofrimento, mas nós, muitas vezes, não colocamos essa questão nas nossas vidas. Outro fato que prova a origem dos sofrimentos ou a questão do sofrimento humano é que ele existe para solidificar a nossa fé. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, essas orientações eu tenho dado, eu tenho falado da minha morte que se aproxima, para que vocês tenham paz em mim. Jesus não falou da sua morte, daquilo que estava para acontecer, para trazer terror aos discípulos, para trazer embaraço aos discípulos, para deixá-los com medo. Não. Jesus falou algumas coisas aos discípulos, algumas orientações, para que eles pudessem ter paz em Jesus. Muitas pessoas andam preocupadas,
alarmadas com o que ocorre no mundo, na história do mundo como um todo. Mas aqueles que têm Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que servem a Cristo verdadeiramente, encontram paz nele, encontram paz nas suas promessas. A Bíblia é repleta de promessas que nos dá segurança de que em Cristo nós podemos descansar das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. É isso que Jesus está dizendo. Para que em mim vocês tenham paz. Somente em Cristo a humanidade pode ter paz. Somente crendo em Cristo para a salvação, ao aproximar-se um momento de dificuldade, o ser humano pode sentir uma paz que não é simplesmente a ausência da guerra, não é simplesmente a prosperidade, não é simplesmente o bem-estar, mas é uma paz que transcende todas as explicações. Jesus disse aos seus discípulos que estavam tristes, amargurados. No mundo, existe uma realidade para vocês. Vocês vão passar por dificuldades. E ao lermos a história dos apóstolos, a biografia deles, e ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos presenciar grandes aflições e grandes dificuldades que eles passaram. Mas Jesus já havia os avisado, olha, mas tem de coragem, tem de bom ânimo, eu estou com vocês, eu venci o mundo, vocês, se vocês crerem em mim, vocês terão paz. Talvez você esteja nesse exato momento preocupado, talvez você esteja nesse exato momento angustiado com tudo aquilo que você tem ouvido, mas a recomendação da palavra de Deus para você é: tenha paz em Cristo Jesus, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque quem nos promete essa paz, nada mais e nada menos do que o nosso Senhor Jesus. O fato é que, às vezes, também nós não temos uma resposta adequada, uma resposta que possa satisfazer as indagações humanas. Nós lembramos de um episódio onde o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, onde ele foi acometido de um espinho na carne, a Bíblia diz. E ele sofrendo com essa questão, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, e o Senhor não responde à sua oração. Fica uma indagação na mente e no coração do apóstolo, mas o fato é que Deus disse a ele: a minha graça te basta. Muitas vezes o Senhor responde às nossas orações como que imediatamente, mas muitas vezes nós não entendemos a causa e a razão do sofrimento humano. Porém, para nós, neste momento, basta confiarmos na promessa do Senhor, basta confiarmos na sua palavra. E um leitor atento das Escrituras Sagradas irá observar que o Senhor fez inúmeras promessas de estar com o seu povo. Às vezes não somos livres, impedidos de passarmos por alguma provação, por alguma tribulação, por algum sofrimento, mas nós temos a garantia de que o Senhor está conosco. O Senhor Deus não impediu que o seu povo ficasse diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, pronto para eliminar o povo de Israel, escravizá-los novamente, matá-los, mas num momento muito adequado para o Senhor, ele abre o Mar Vermelho. O Senhor não impediu que os seus filhos fossem, em determinado momento, enviado para a fogueira, enviado para muitas coisas das quais nós imaginamos que aqueles que servem ao Senhor não passariam, não sofreriam. Mas o fato é, queridos amigos e irmãos, que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso auxílio, não há nada que foge do controle do Senhor, e ainda que não tenhamos, às vezes, a resposta adequada, a resposta que queremos, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada surpreende o nosso Deus. Da nossa parte, basta crermos no Senhor, confiarmos no Senhor, solidificarmos a nossa fé e lembrarmos que
o Senhor Deus está conosco em todo o tempo. Essa é a mensagem para o teu coração. Se você está angustiado, preocupado, triste, sabemos que neste exato momento muitas pessoas estão sofrendo, ou porque estão adoentados, ou porque algum amigo ou parente seu certamente foi acometido desta enfermidade e veio a falecer. Mas em Cristo, não obstante todas as dificuldades e todo o sofrimento, nós podemos encontrar paz. Não é a paz que estamos acostumados a ver no mundo, mas é a paz que somente Cristo dá. Minha palavra ao teu coração neste momento é: aquieta-te no Senhor, acalma o teu coração, confia nele, continue crendo nele, e ele vai tranquilizar o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Depois de ouvirmos essa mensagem abençoada, vamos entoar o cântico que diz: ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com os outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Oremos. Pai bendito, todo-poderoso, nós estamos na Tua presença, queremos oferecer ao Senhor nossas próprias vidas como sacrifício vivo, santo e racional diante do Senhor. Ó Pai, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome e imploramos a Tua bênção sobre o mundo, sobre o país, sobre a igreja, sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor sejam com todos vocês, todos nós, hoje e para sempre. Amém.